Hello, babies! Prontos para mais uma aula? Hoje a nossa aula de história ela vai estar bem interessante, não que as outras não tivessem, tá? Mas hoje é um assunto muito, mega, hiper importante, tão quanto os outros, mas bem atual. Porque normalmente a história, o que a gente vai abordar os acontecimentos de antigamente, né? E o assunto de hoje, ele é antigamente, mas ele é tão atual, mas tão atual, que você vai perceber que você já executa ele e nem sentiu. A gente vai falar hoje de cidadania, tá? E o que é a cidadania? Vamos conhecer? Vamos lá? Coloquei aqui informações importantes para que você possa entender o que é a cidadania. E a gente vai tentar entender um pouquinho sobre isso falando do respeito à diversidade. Olha só que legal. Em todas as sociedades deve haver, de forma bem clara, as normas de convivência entre seus membros, nós, as pessoas, para que haja um relacionamento pacífico entre todos. Então a gente vai ter que aprender a respeitar um ao outro, tá? Não é gostar, é respeitar. Ah, eu não gosto do menino ali, não tem problema, mas você é obrigado a respeitá-lo, certo? Então a gente precisa aprender a respeitar as pessoas, tá? Independentemente de cor de pele, certo? A condição social, se é pobre, se é rico, se é mais ou menos, se tem, se não tem, enfim, isso não importa. Ou religião, tá bom? Tilili e as outras coisas, é óbvio, aqui é só assim, ó, uma pincelada. Tem muita coisa aí que você precisa aprender e aprender a respeitar. Por outro lado, da mesma forma que a sociedade coloca as leis pra gente, os cidadãos, deve assegurar a nós, né, os seus direitos e a garantia de que possam usufruir deles, certo? O cidadão deve viver sua cidadania, que é o que é? A cidadania, o que é? É a prática dos direitos e deveres de um indivíduo com o Estado. O Estado é o local onde a gente vive, a sociedade, tá? A gente está aqui na nossa casa, a nossa casa ela faz parte de um bairro, o nosso bairro faz parte de um município, o município faz parte de um estado, o estado faz parte de um país e o país faz parte de uma coletividade dentro do mundo, tá? Essa é a sequência. Então, independente se você está dentro da sua casa, se você está fora dela, não importa. Mesmo dentro da sua casa, há pessoas vivendo com você que têm os mesmos direitos que você. Então, você vai ter que aprender a respeitar a todos, certo? E eu coloquei aqui 2 tópicos, não são os mais importantes, mas para alertar você. Ser um cidadão é se reconhecer como responsável para agir de uma forma consciente em uma sociedade. Então, Tilili, eu não gosto de respeitar as pessoas. Vai começar a viver sozinho. Porque então não pode viver coletivamente, tá? Independente se você está dentro da sua casa ou se você está fora, você depende das pessoas para poder sobreviver, certo? Vou já explicar por quê. Outra condição necessária a cada cidadão é reconhecer os seus direitos e deveres. Então, eu preciso entender que eu sou responsável por tudo e por todos. Eu não posso tomar atitudes pelas pessoas, mas eu sou responsável por elas. Por exemplo, você é criança, você está dentro da sua casa, você não faz sua comida sozinha. Quem faz é um adulto. Você depende do adulto para fazer a comida, por N motivos. Então você precisa respeitar as pessoas. A gente depende das pessoas. A Tilili, eu só como se eu trabalhar, eu preciso trabalhar. Aí o dinheiro que eu ganho no meu trabalho, eu vou comprar comida. Ela se faz sozinha? Não. Alguém plantou, alguém colheu, mandou para a indústria.
que alguém lá na indústria pegou, aí embalou o arroz, por exemplo, aí depois botou no caminhão, alguém dirigiu o caminhão, aí levou para o supermercado, alguém é dono do supermercado, que ajeitou, os funcionários ajeitaram na prateleira, aí alguém me atendeu no caixa, tá vendo? Então, independentemente de como a gente vive, nós dependemos das outras pessoas também. Então, por isso que todos e todas e as pessoas, seja jovem, criança, menino, mulher, independente, todas elas merecem respeito, tá certo? Essa condição de reconhecer seus direitos e deveres, eu vou falar agora, alguns, não são todos, tem um livro enorme chamado Constituição Federal e outro Constituição Estadual. Neles contém os direitos e deveres de todos os cidadãos. E também tem outros lugares também, certo? Então, olha só os nossos direitos e deveres. Só uma pincelada aqui, só alguns, tá? Não são os mais importantes, nem os menos importantes. São só alguns para poder a gente conversar. Vou primeiro falar dos deveres, porque não há direitos se você não primeiro cumprir suas obrigações. É a lei natural. Primeiro você cumpre suas obrigações, depois você passa a conquistar os seus direitos. Certo? É uma conquista. Ai, Tchilili, isso é muito chato. Não, não é. Isso é organização social para que você possa conviver bem com as outras pessoas. Tá? Primeiro dever. Eu devo praticar e cumprir as leis do meu país, do meu estado, do meu município. Você precisa cumprir as leis. Ai, precisa do uso da máscara. Pois então, vamos colocar a máscara. É obrigatório, é lei, tá? Escolher através do voto os nossos governantes. Você tem esse dever. O voto não era para ser obrigatório, mas é um dever de você participar como cidadão da escolha e ter que escolher bem esse voto. Respeitar os direitos dos cidadãos, sendo brasileiro ou não, certo? Tratar com respeito todas as pessoas, importantemente, inclusive os idosos, as crianças e pessoas que tenham algum tipo de deficiência, alguma necessidade especial. Nós somos, não é obrigados, mas nós devemos tratar bem todas as pessoas. A gente precisa aprender que a gente precisa dar primeiro para depois receber. Você não gera gentileza só cobrando gentileza. Você gera gentileza fazendo a gentileza, agindo com gentileza, sendo gentil. Então, um ato gentil gera outro ato gentil. Um ato educado gera outro ato educado. E assim, a nossa sociedade vai ficando cada vez melhor, certo? Colaborar com a preservação do patrimônio. O que é o patrimônio histórico-cultural do Brasil? As nossas praças, as nossas praias, ambientes públicos, cuidados pelo Estado, pelo município, os parques. Você não tem o direito de jogar lixo lá no chão, você não tem o direito de riscar os lugares, você não tem o direito de estragar os objetos. Então, isso é o que a gente tem que ter consciência. O meu lixo é minha responsabilidade. Então, eu boto dentro de um saquinho, ponho dentro da mochila, da bolsa, fico segurando, é sua responsabilidade, é nossa responsabilidade. Então, não temos o direito de sujar as ruas. Ah, Tchilili, mas tem o gari que limpa as ruas. Ele está ali para manter a cidade limpa em relação a dejetos naturais, como assim a poeira, as folhas das árvores, porque elas nos dão sombra, então tem que ter alguém ali organizando o chão por conta das folhas das árvores e não a sua sujeira,
Ele não foi contratado para isso, certo? Fica a dica. Ajudar a preservar o meio ambiente. Poxa, o lixo detona o meio ambiente. Então, vamos evitar jogar o lixo no chão. Evitar não. Vamos parar de jogar lixo no chão. Lixo é na lixeira ou na sua casa. Leve lá para sua casa e você joga lá no seu lixinho. É sua responsabilidade, tá? E agora, né, para não dizer que a tia Lili só cobra, dever, vamos ver um pouquinho dos nossos direitos. E a gente pode brigar por eles judicialmente, tá? Todo ser humano, todo cidadão, certo? Que se assim considera, ele tem direito à vida. Lembrando só uma coisa. Não adianta você se considerar cidadão e querer só os direitos. Para você ter seus direitos, você tem que cumprir primeiro os seus deveres. Lembra? Primeiro a obrigação, depois você tem o lazer. Primeiro a obrigação, depois o lazer. E os direitos é como se fosse um lazer, tá? Um prazer, tá bom? Então, olha só, nós temos direito à vida, à liberdade, igualdade, segurança e à propriedade. Temos direito à educação, temos que brigar por ela. A saúde, temos que brigar por ela. Brigar no bom sentido, gente, tá? Pelo amor de Deus. Moradia, trabalho e ao lazer. Temos também o direito de ter a proteção à maternidade e até à infância. Liberdade de manifestação do pensamento. As pessoas, não pode falar isso. Calma, escuta o que a pessoa tem para falar. Ela tem o direito de falar. Você não quer ouvir? Sai de perto. Mas ela tem o direito de falar. Liberdade de seguir a crença religiosa que desejar. Não podemos julgar ninguém, gente. Cada um vive a sua vida e escolhe as suas escolhas. Liberdade de exercer a profissão que quiser. Só que essa questão da profissão, o profissional tem que respeitar as exigências da sua profissão. Eu sou pedagoga, professora, e eu preciso respeitar as regras da pedagogia em que eu escolhi. Estou ciente disso, certo? Então, fica aí a dica. Para poder a gente fechar aqui, é uma forma geral. O direito dos povos e das sociedades de uma forma geral. O termo cidadania tem origem na língua latina e significa membro da cidade. Cidade, cidadania. Cidadania é a conquista dos direitos e o cumprimento dos deveres, lutando pelo que é justo e correto. Então, não adianta eu querer ter direitos e eu não cumprir meus deveres. Atualmente, a gente tem visto muito nas mídias e nas redes sociais o que é que acontece. O direito da mulher. A mulher antigamente não tinha muitos direitos. Não era considerada como uma cidadã, membro da cidade. Não era. Então, hoje, essa realidade ela já é diferente. A sociedade está olhando melhor para a situação da mulher, da violência contra a mulher. Assim mesmo, assim também da questão do racismo, pela origem da pessoa, pela cor da pele da pessoa. Então, hoje, nas nossas leis, está bem caprichado e ainda falta mais, tá? Pode melhorar ainda mais. A proteção, certo, social contra essas coisas chatas e ruins que acontecem, tanto com as mulheres, como a questão dos negros, a questão de você ter uma origem diferente e a pessoa ir lá e lhe maltratar, que é a questão do preconceito. As pessoas com deficiências também sofrem muito preconceito. Então, tudo isso, as nossas leis estão sendo trabalhadas cada vez mais, cada vez melhor, para que a nossa sociedade entenda que precisamos viver livres e iguais, respeitando uns aos outros. Isso é ser cidadão. Respeitar as pessoas, os seus direitos também. Porque eu tenho direitos e vocês também têm. Vocês têm direitos, eu também tenho.
Então a gente precisa saber se respeitar, aprender a respeitar. Você está brincando com seus coleguinhas e tem um deles que não aceita as regras. Então vocês decidam. Ou vocês mudam a regra que fica bom para todo mundo, ou aquele coleguinha que não gosta das regras, ele não brinca naquele momento e depois vocês inventam outras que ele possa brincar. Entende? Mas não deixá-lo de lado ou ignorá-lo. Isso é chato. Então a gente precisa fazer amigos e a gente precisa entender que para ter amigos verdadeiros a gente precisa exercitar o respeito. Então fica aí a dica da cidadania, mesmo você sendo criança, você precisa entender que você precisa respeitar os seus pais, eles são muito inteligentes, espertos e têm experiência de vida. Então você precisa respeitá-los, ouvir o papai, a mamãe, o titio, o vovô, a vovó, enfim, quem está aí cuidando e amando você. Você precisa confiar nos seus pais, falar para ele algo ruim ou desagradável que aconteceu com você. Eles têm a obrigação de lhe proteger. Mas a mamãe não vai entender, sim. Fale com a mamãe, fale com o papai, que eles vão entender, eles vão lhe orientar, tá certo? E não distrate, nem maltrate e nem seja mal educado com as outras crianças. A gente não vai gostar de todo mundo e nem todo mundo vai gostar da gente, mas a gente precisa aprender a respeitar as pessoas e a opinião das pessoas, tá certo? Combinado? Mais respeito, mais gentileza, mais educação fora e dentro de casa. Comeu? Coloca o pratinho na pia. A mamãe está ocupada? Ajuda a mamãe em alguma coisa, ajuda o papai, ajuda a titia, ajuda o vovô, ajuda a vovó. E isso também é praticar suas obrigações, tá certo? Beleza? Combinado? Fica a dica, hein? Bons estudos.